Irmãos, abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 9, dando continuidade às pregações no livro de Atos. Atos capítulo 9, a exposição será do verso 32 até o verso de número 43. Atos capítulo 9, versos 32 a 43. Escutem, irmãos, com atenção o que diz a palavra. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Deus amado, bendito Senhor, a Tua palavra, ó Deus, mais uma vez neste dia está aberta para ser exposta. Rogo a Ti que o Senhor se agrade de me usar neste momento, na exposição desta breve porção da Tua palavra, que a Tua palavra seja exposta com clareza, que possamos entender a Tua palavra e possamos ser instruídos por Ti. Usa-me, ó Deus, para o louvor da glória do Teu nome e edificação do Teu povo. É o que peço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nossos dias, nós temos visto, e obviamente que não é coisa de nossos dias somente, muitos homens que se dizem curandeiros, que se dizem milagreiros, que se dizem homens cheios do poder de Deus e do Espírito Santo, que vivem então tentando de todas as formas fazer conhecidas suas obras e milagres diante dos homens, ou os seus supostos milagres. São muitos que dizem: vá até fulano de tal, ele tem poder, ele é um homem que cura. Ele é um homem que pode libertar você dessa enfermidade. Ele é um homem que pode fazer com que você esteja e fique liberto dessa dificuldade que você tem experimentado. E esses homens para quem essas pessoas muitas vezes apontam, são homens que de fato se sentem assim. Eles imaginam que eles são poderosos ou tentam, enganar a outros como se eles fossem de fato pessoas poderosas, que têm um poder em si. E uma coisa, irmãos, que eles fazem é que, quando eles começam a fazer estes supostos milagres, esses supostos sinais e prodígios diante das pessoas, o que acontece é que os olhos das pessoas estão fitos nesses homens. Esses homens, eles chamam a atenção. Esses homens chamam tudo para si. Esses homens tomam a glória para si. Eles querem serem vistos. Eles querem ser louvados. Eles querem ser o objeto de toda a admiração das pessoas, quando deveriam agir de um modo distinto. Em tudo que fazem, deveriam apontar para o Senhor, para a glória dele, como acontecia com os milagres que de fato eram feitos em nome de Cristo por homens que foram chamados por Deus no ministério apostólico para servir a sua igreja.
Quando nós olhamos, irmãos, para o texto que nós acabamos de ler, nós veremos como o Senhor Deus, Ele age, o Senhor Jesus Cristo, Ele age por meio do seu servo Pedro, fazendo maravilhas em meio ao povo, curando alguém que estava enfermo há muito tempo, ressuscitando uma pessoa de entre os mortos. Que coisa impressionante! E nós veremos que Ele faz isto no nome de Cristo. E que Ele tem em vista em tudo isto a glória do próprio Senhor Jesus Cristo, o que marca uma distinção realmente muito grande entre Pedro, fiel servo do Senhor, e aqueles que dizem serem servos de Deus em nossos dias, em muitos lugares espalhados aí pela nossa nação e no mundo. O texto, irmãos, no versículo 32, começa nos dizendo o seguinte: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. É interessante, irmãos, o que o texto vai começar nos dizendo aqui, quanto àquilo que o próprio Pedro ele estava fazendo. Como vai nos dizer um comentarista, ele vai dizer assim: Pedro saiu numa missão que o levou a todo Israel. Não fora do país, mas para a Judéia, Samaria e Galiléia, e assim por diante, seguindo as ordens da grande comissão dada a ele por Jesus. O registro diante de nós, neste estudo, mostra Pedro ao norte de Jerusalém, fazendo seu caminho de volta ao sul. Sabemos que, durante essas viagens, ele desceu aos santos que habitavam em Lida. Lida é o nome que o Novo Testamento dá para a vila de Lode do Antigo Testamento. Lida situa-se entre Jerusalém e Jope, que ficava pouco ao norte de Jerusalém. Está cerca de apenas 8 quilômetros de onde habitava-se a cidade de Emaús. Então, note que Pedro ele está aqui passando por esta cidade, de fato, pequena, ali, aqui chamada pelo próprio Lucas de Lida. E ele então, nós veremos mais à frente, ele vai percorrer algumas regiões, mas o texto aqui mesmo nos fala no versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. O que se compreende aqui, irmãos, que Pedro ele estava fazendo, é que ele estava passando pelas igrejas, confirmando as igrejas que já haviam sido plantadas ali naquelas regiões, onde tinham aqueles que eram chamados santos, os santos de Deus, não é? É interessante porque isso é dito aqui, isso é dito lá também no final deste capítulo, quando ele vai dizer que ele, dando-lhe a mão, levantou-a, falando de Dorcas, e chamando os santos. Então, ele vai usar esse tipo de linguagem, referindo-se aos membros das igrejas daquelas regiões. Então, Pedro, como um apóstolo do Senhor, ele está indo ali servir as igrejas. Ele está lá indo confirmar as igrejas, consultar as igrejas, conversar com os membros. Ele está indo ali fazer ensinos. Ele está indo passar por aquelas regiões com o propósito de fazer uma espécie de visita pastoral àquelas igrejas. Aqui expressando, irmãos, no seu modo de fazer, de exercer o seu ministério, que ele se preocupa de fato com aqueles que são membros das igrejas. Ele tinha um interesse real pelas igrejas espalhadas ali. E ele tinha a responsabilidade dada pelo próprio Senhor para ir àqueles contextos, então, para servir a igreja ali. Ele sabia que era essa a sua responsabilidade. Ele entendia, como o próprio apóstolo Paulo entende, em Atos capítulo 20, verso de número 20, que ele era alguém que não deveria apenas estar dedicado a um tipo de serviço público, de proclamação da palavra somente, mas que ele deveria estar ali atento às igrejas, assistindo às igrejas e os irmãos de cada igreja também. O apóstolo Paulo nos diz em Atos capítulo 20, verso 20, o seguinte: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa.
O apóstolo Pedro, irmãos, era um servo diligente do Senhor. Ele amava servir as igrejas do Senhor. Ele tinha, irmãos, essa responsabilidade como apóstolo, obviamente. E esse tipo de responsabilidade que envolve a assistência a uma série de igrejas era algo próprio do ministério apostólico. Paulo faz isso também. Nós veremos que essa é uma realidade bíblica relacionada ao próprio Paulo como apóstolo. Mas o que ele faz aqui, irmãos, é algo que cai também como uma responsabilidade de nós, sobretudo nós que somos ministros da palavra, pastores da Igreja de Cristo. A preocupação com a igreja, o tratar com a igreja, o não somente envolver-se com a igreja publicamente em atividades assim de ensino, mas a nossa responsabilidade de estar em contato com os irmãos, socorrendo em suas necessidades, tratando com conversas particulares, em visitas pastorais, que são uma responsabilidade daqueles que foram chamados para o ministério. Eu não posso ser alguém distante do povo, como em muitos contextos, e certamente Pedro não era esse tipo de homem. Alguém que simplesmente fala aqui de longe e então sai, entra no seu carro e desaparece. Alguém que não encosta, que não conversa, que não trata, que não se aproxima daqueles que são ovelhas do seu pastoreio. Isso é estranho ao ministério pastoral. É estranho para aqueles que foram chamados para servir a Igreja de Cristo assim. Como alguns pastores, costumam dizer, o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha de fato. Como nós precisamos ser aperfeiçoados nisso. Como precisamos estar junto aos irmãos em momentos de alegria, alegrando-se com os que se alegram, mas também nos momentos de tristeza, chorando com os que choram. Como precisamos estar prontos com algum tipo de palavra para então ir à casa de algum irmão e ali poder ajudá-lo em qualquer tipo de necessidade que tenha. Não somente física, mas sobretudo espiritual, pastoreando o coração, apresentando o remédio necessário à luz da palavra. Trata-se de uma responsabilidade que pesa sobre mim e que eu devo assumir com diligência, porque essa é a vontade do Senhor para aqueles que foram chamados ao ministério da palavra. Não podemos ser apenas figuras públicas. A preocupação com a igreja, o amor com a igreja deve estar no nosso coração, porque é exatamente isto que está no coração do Senhor. O Senhor, Deus, Ele ama a igreja. Cristo, Ele ama a igreja, Ele ama o seu povo. E não deve ser diferente conosco também. Eu devo amar a igreja. Eu devo amar cada irmão. E devo estar pronto, disposto a, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer necessidade, estar pronto para expressar o meu amor, não somente em trabalho público de pregação e ensino, mas de socorro particular e outros tipos de serviços que estão envolvidos ao ministério pastoral. Nós devemos agir assim. Pedro, ele nos é um exemplo de um homem assim. Ele está ali passando por toda parte, socorrendo, visitando, confirmando as igrejas daquelas regiões. Mas o texto nos diz que ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ele vai ali para um contexto particular de uma cidade ali pequenina. E é interessante porque, como mencionei anteriormente, o texto vai nos dizer que ele desceu aos santos. Isso, para uma leitura de alguém que lê de um modo equivocado, ele pode pensar, aos santos? Como assim? Porque geralmente a gente associa essa ideia de santo, porque ele está falando aqui dos crentes, viu, irmãos? Ele está chamando os crentes de santos. Aí você pensa, mas peraí, que negócio é esse? Eu sei que a Igreja Católica fala em santo. Santo não sei o que lá, santo não sei das quantas, santa não sei das quantas. Mas será que nós podemos usar esse tipo de linguagem sobre os nossos irmãos? E veja, irmãos, é apropriado. O apóstolo Pedro faz isto aqui. Paulo também faz isto. Não é santo no sentido de alguém que é objeto de devoção, como alguém imaculado, sem pecado, como um ser que deve ser adorado, como os papistas fazem. Não! É o fato de alguém que for alcançado pelo Senhor,
transformado pela obra do Espírito Santo, que fora santificado por Deus, por meio do seu Espírito, que age através da palavra. Estes são os santos. Veja o que Paulo nos diz. Paulo ele trata sobre isto. Ele vai escrever a uma igreja, irmãos, bem bagunçada, uma igreja cheia de problemas, a igreja de Corinto. Muitos pecados, pecados graves. Mas veja o modo que ele vai tratar os irmãos daquela igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Vou ler o verso 1 até o verso 2, que é o que nos interessa. Ele diz assim, vou ler os 3 primeiros versos. Ele diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante, ele vai dizer aos santificados, que experimentaram essa obra de santificação por meio do Espírito Santo, mas que são chamados para serem santos. Eles são o santo povo de Deus. Então, você pode chamar o seu irmão de santo neste sentido. Ele, em certo sentido, posicionalmente, diante de Deus, é santo, mas está ainda também sendo santificado pelo próprio Senhor. Então veja, irmãos, que isso aqui era algo que marcava a vida daqueles irmãos crentes naquele contexto, tanto ali naquela cidade de Lida, como também em Jope. Os santos do Senhor lá estavam. Meus irmãos, como deveríamos ser conhecidos assim também? Quem são aqueles ali que congregam na Congregação Presbiteriana Boas Novas? Eles são os santos. E não, obviamente, chamados assim pejorativamente, como muitas vezes fizeram com tantos homens. Os puritanos, por exemplo, eram chamados de cátaros ou puritanos, porque eles procuravam a vida de santificação em todos os aspectos da sua vida. No trabalho, na família, no culto público a Deus. E então eles eram chamados pejorativamente assim. Mas não, irmãos. Deveríamos ser conhecidos de fato como pessoas que são piedosas, pessoas que têm práticas e uma conduta de vida que revela que Ele é diferente, que Ele é semelhante ao Senhor, ao Deus que é santo. Como nós somos chamados a imitar, nós somos chamados a sermos santos, como santo é o nosso Deus. Esta é a vontade de Deus para nós, é a nossa santificação. Sem a qual, irmãos, ninguém verá ao Senhor. Então, a santidade, ela é uma marca que deve perseguir, que deve estar conosco em todo o tempo da nossa vida. Porque nós fomos santificados por Deus para vivermos diante dele no seu temor. O apóstolo Pedro, irmãos, desceu aos santos que habitavam em Lida. São os crentes, igreja do Senhor ali reunida. E o que acontece, irmãos? Naquele contexto, ele vai se deparar com um homem. O texto nos diz no versículo 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então, veja, não é que Pedro ele foi com a intenção de curar Enéas naquele contexto. Ele estava fazendo a sua visita às igrejas. E então ele se depara com um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama. Alguns vão traduzir dizendo assim que ele desde os 8 anos jazia de cama. Como se isso fosse desde a sua infância. Não sabemos, irmãos, o ponto é que se eram desde os seus 8 anos de idade ou se há 8 anos ele estava enfermo, ele era então um paralítico. O que haverá de acontecer aqui, irmãos, é extraordinário. O Senhor Deus, em sua graça, providenciou uma ocasião oportuna para que este homem se deparasse com um grande servo do Senhor, o apóstolo Pedro. E então o versículo 34 nos diz o que acontece ali. Disse-lhe Pedro,
ao contemplar aquele homem. Certamente o coração, irmãos, de Pedro foi tomado de grande compaixão. O coração de Pedro certamente foi tomado de misericórdia. Ele vê a condição daquele homem realmente numa condição tão difícil, paralítico, numa cama há tanto tempo. Imagine essa circunstância. A gente fica doente, passa alguns 2 dias, 3 dias, a gente já fica angustiado e perturbado. Muitas vezes isso traz para nós angústias na alma e ficamos aflitos em razão da nossa enfermidade. Mas imagine você passar deitado numa cama 8 anos. Meu irmão, é muito tempo. Muito tempo. Talvez o coração desse homem, irmãos, estivesse até desacreditado de que ele poderia ser socorrido. Talvez ele imaginasse assim: eu nunca sairei dessa condição, eu vivo assim e morrerei assim, nesta condição difícil. Talvez ele até estivesse sem esperança naquele contexto. Mas Deus, irmãos, é realmente um Deus tão misericordioso com aqueles que sofrem e que carecem de algum tipo de socorro, que Ele providencia então o escape necessário. Para Enéas, naquele contexto, foi a cura da sua enfermidade. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Então, note as palavras de Pedro, não é? Pedro, ele certamente está aqui confiando não na força do seu próprio braço, o texto vai nos dizer, deixando isso muito claro. Ele é alguém que confia no poder de Cristo. Lembrem-se do que disse no início das nossas pregações no livro de Atos. Atos fala sobre o ministério de Cristo por meio dos seus apóstolos no poder do Espírito. Nós sabemos de ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo curou a muitos durante o seu ministério terreno, enquanto ele viveu. E encontramos, inclusive, um caso semelhante a este, de um homem que também estava numa condição difícil, e seus amigos o levaram, então, apresentando-o a Cristo. E Cristo, então, vai dizer àquele homem algo semelhante: levanta-te, arruma o teu leito. E ele diz exatamente as mesmas palavras aqui. O próprio Pedro, imitando o seu Senhor Jesus Cristo, até mesmo na ocasião em que ele cura. Mas não é Pedro, irmãos, que cura. Não é Pedro que faz o homem se levantar daquele leito e ficar então livre da sua enfermidade, arrumando o seu leito no qual ele vivia deitado há tanto tempo. E certamente nem podia arrumar o seu leito. Outros que tiravam-no, certamente davam um banho nele, arrumavam o seu leito, deitavam ele ali. Mas agora não. Este homem é capaz de se levantar. Esse homem é capaz de se erguer. Este homem é capaz de arrumar o seu próprio leito, porque Cristo o curou. Então, a cura é atribuída ao Senhor. E a glória na cura é atribuída ao próprio Senhor Jesus Cristo que o cura. E obviamente que isso aponta também para a autoridade que os apóstolos também possuíam, a autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a eles, que eles expulsariam demônios, fariam milagres extraordinários então. Então este homem, Pedro, ele era alguém que estava agindo ali com propriedade, como um servo do Senhor, enviado com estas missões também. Milagres estes, irmãos, que serviam para autenticar a proclamação da palavra. Mas notem, irmãos, podemos não ver aqui palavras de oração de Pedro neste contexto, neste momento. Mas ele confiava no Senhor. E uma coisa que nós devemos entender, ainda que afirmemos como calvinistas que ninguém tem poder para chegar, olhar para alguém hoje e dizer: levanta-te e anda. Nós podemos saber, e nós sabemos, que o Senhor Deus, Ele pode curar. Ele não faz milagres como fizera anteriormente. Homens usados por Deus como os apóstolos que podiam tocar em alguém e livrar a pessoa de algum tipo de enfermidade, mas o Senhor, Ele continua agindo e curando, e toda cura ou libertação de qualquer enfermidade experimentada pelo homem neste mundo é manifestação da graça do Senhor.
E toda, irmãos, condição de libertação de um homem de algum tipo de enfermidade é um milagre. Mesmo que seja feito através de meios ordinários e comuns. Meios através dos quais o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus age, Cristo age, libertando as pessoas, então, da sua condição. Através de um medicamento, através de um aparelho produzido pela sabedoria de Deus, dada aos homens para que eles pudessem, então, produzir aparelhos e ferramentas úteis para tratar alguém de algum tipo de enfermidade e livrá-lo. Médicos competentes que, através daquilo que eles puderam estudar, podem tratar, conduzir e fazer com que alguém seja liberto da sua condição difícil na enfermidade. Mas no final, irmãos, não são os homens que curam simplesmente. Não são os médicos que são poderosos e capazes para que com a sua habilidade livrar alguém. É o próprio Senhor quem cura através disto. É o mesmo Deus que agiu no passado curando Enéas. É o mesmo Deus que age hoje curando a tantos. Curando aqueles que Ele quer curar. Porque muitas vezes não é a vontade de Deus livrar os homens das suas enfermidades. Mas em todas as vezes que os homens são libertos, podemos ter certeza de que foi graça de Deus libertando-os da condição. É o Senhor quem cura. Ele disse, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Ele sabe que aquilo ali não foi feito por ele. Ele não vai tentar tomar para si uma glória que não era dele. Nota a diferença daqueles que vivem nessas falsas igrejas por aí, como falei na introdução do sermão, que procuram tomar a glória para eles mesmos. Veremos que Pedro, ele não faz isto. Ele não faz isso na cura do próprio Enéas. Ele não faz isso, irmãos, também na ressurreição da própria Dorcas. Mas, irmãos, o que acontece, né? Como fruto daquilo que aconteceu nesse contexto ali, da cura de Enéas, o texto nos diz, no versículo 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aquilo que aconteceu foi percebido pelos habitantes daquela região. Eles sabiam quem era Enéas, sabiam da condição de Enéas e agora contemplam aquele homem andando livremente. Isso deve ser extraordinário. Aquilo deve ter impactado a muitos. Mas será, irmãos, que isto foi algo que foi um meio para a salvação daquelas pessoas? Como mencionei brevemente aqui, os milagres serviam para autenticar a proclamação do Evangelho. Nós temos visto aqui no livro de Atos como abundantemente esses servos do Senhor, Pedro, Estevão, Filipe, Paulo, se empenham em todo o tempo na proclamação da palavra. O que faz, então, irmãos, com que estas pessoas se voltem naquele contexto e se convertessem ao Senhor, não foi a cura. A cura confirmava o ministério de Pedro. A cura autenticava a palavra proclamada por Pedro. Mas a palavra, certamente, ensinada, a palavra que encharcava todo aquele contexto em que esses homens caminhavam, fora certamente um meio através do qual aquelas pessoas tiveram fé verdadeira. Na providência de Deus, irmãos, nós lemos hoje um texto. Nós lemos o texto de Romanos capítulo 10 na leitura continuada das Escrituras. Nós vimos que a fé vem pela pregação da palavra. E a fé, irmãos, ela está inserida naquilo que nós chamamos de conversão. A conversão genuína, ela sempre envolverá dois aspectos necessários. Ela envolverá a fé salvadora genuína, que é a fé que abraça Cristo como seu Salvador, e envolverá o arrependimento. A fé olha para Cristo, a fé vai para Cristo, ao passo que o arrependimento, ele dá as costas ao pecado. Ele sai e abandonando então a vida fútil, vil, distante do Senhor que nós vivíamos. É isto que envolve a conversão e é isto que envolve o coração daquelas pessoas naquele momento. Elas creem no Evangelho, elas creem em Cristo e são salvas.
Este é o meio. Só que, o que é que nós percebemos, irmãos, em muitos contextos por aí, mais uma vez? O que nós percebemos é que as pessoas dão mais atenção e o foco maior nelas é em sinais, prodígios e milagres. Puxa, hoje foi tão ruim. Não foi tão bom como eu gostaria. Por quê? Porque hoje não vimos maravilhas acontecendo, prodígios acontecendo. Ficam o tempo inteiro na maior expectativa de que algo impressionante aconteça. Mas não se impressionam quando o Senhor salva alguém. O maior milagre que pode acontecer é o Senhor dar vida a alguém. É o Senhor fazer com que uma alma paralisada, uma alma doente, uma alma com uma enfermidade terrível, que é a maior enfermidade, que é o pecado, que é pior que qualquer tipo de paralisia que pode alcançar o homem neste mundo, ser libertos. E não ficam impressionados com isso. Não se utilizam do meio eficaz para isto, que é a proclamação da palavra, mas encharcam suas igrejas com supostos milagres que mais confundem do que ensinam, que mais afastam as pessoas da verdade do que aproximam, que não edifica absolutamente ninguém, como a palavra de Deus de fato edifica. E acabam, irmãos, dando um rumo diferente à igreja do Senhor, diferente do rumo determinado pelo próprio Deus na sua palavra. É a proclamação do Evangelho, é o ensino acerca de Cristo que salva pecadores, não milagres falsos ainda mais. Popularizado por muitos aí. Eu penso, irmãos, que isso é uma estratégia de Satanás para destruir muitas igrejas. Fazer com que as pessoas elas fiquem desprezando a verdade e se apegando a isso. Obra do inimigo no meio da igreja. Mas é isso que tem acontecido em muitos contextos. As pessoas precisam ser despertadas que aquilo não é igreja. E o que esses homens fazem não é um cuidado pastoral real. Eles podem parecer bonitinhos, polidos, cheios de palavras doces, parecem amorosos, todos jeitosos com todos, carismáticos até, bastante, mas não há amor no coração. Se não há evangelho proclamado, não há amor real pelo povo. Não há amor. Há qualquer outro tipo de coisa, mas não amor. Mas ali, irmãos, estava Pedro. Pedro empenhado em fazer aquilo que o Senhor Deus o chamara para fazer. A palavra é proclamada, sinais e prodígios são feitos, cura é feita, aquela pessoa foi liberta da sua condição física de paralisia, assim como o Senhor espiritualmente faz com muitos de nós por meio da palavra. Nós estávamos paralisados. Nós estávamos doentes, mas Ele nos curou. Ele livrou a cada um de nós aqui que fomos salvos da paralisia, que o pecado trouxe sobre nós. E Ele continua, irmãos, este mesmo Deus, com sua graça abundante, por meio da proclamação de Cristo livremente, tirando os homens desta condição. E fazendo então com que se levantem e andem, e sirvam a igreja do Senhor com toda a alegria, com a fé operosa, com a fé viva, alegre, ornando então o Evangelho com boas obras, como veremos na vida de uma mulher, agora chamada Dorcas. Uma mulher que certamente, antes de conhecer ao Senhor, semelhantemente a nós, estava lá paralisada com o pecado que a limitava, mas ela fora salva por Deus. E a sua fé é genuína e é expressa no serviço ao povo do Senhor. Mas algo acontece com esta mulher e nós veremos, nos diz assim o verso de número 36 deste capítulo. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, Jope, como nós vimos, é uma cidade próxima ali àquela cidade de Lida. E então, havia ali uma mulher que era discípula
ela era serva de Cristo, chamada Tabita. Ela não era um apóstolo, ela não era um oficial na igreja, nada disto. Ela era apenas um membro comum da igreja, que era uma discípula. E aqui tem Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Tabita é o nome dela em aramaico. Tabita. E ele então vai traduzir para o grego, e no grego seria Dorcas. O significado do nome dela é gazela. Seria esse o significado do nome de Dorcas, ou o significado de Tabita. E o que esta mulher ela fazia, irmãos, era impressionante. Ela era, diz o texto, era ela notável pelas boas obras. Ela socorria os seus irmãos, ela ajudava aqueles que estavam ao seu redor e ela também dava esmolas. Nós veremos aqui que essa é a expressão de uma fé real. Trata-se de uma pessoa que verdadeiramente conheceu o seu Senhor. Não era alguém que tinha uma fé sem obras, porque, como nós lemos em Tiago nesta noite, a fé sem obras é morta. Então, esta mulher ela é reconhecida deste modo. Esta é a descrição do próprio Pedro, de Lucas, acerca dela. E então o texto nos diz ainda no versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Então, irmãos, esta mulher tão ativa no meio da igreja de Cristo, ela acaba adoecendo. Uma doença que levou esta mulher à morte. E então eles fizeram aquilo que era comum naquele contexto. O que é que eles faziam com aqueles que morriam? Eles lavavam o corpo e colocaram ela então no cenáculo, numa área superior de uma casa. Estava ela lá, nessa área superior desta casa, ali, para que algumas pessoas pudessem ir lá visitar, como nós veremos que aqui haviam outras pessoas ali visitando-a naquele contexto e que até choravam, lamentavam pelo que havia acontecido com aquela mulher. Mas nós veremos como essa mulher era tão valiosa, irmãos, que o serviço dela e o fato dela ter morrido provoca grande comoção na igreja. Veja que o Senhor muitas vezes leva e tira a vida até mesmo daqueles que nós pensamos assim, que de forma alguma essa pessoa saia de nós. Eu espero que ela viva o tempo inteiro. A morte, a doença, a enfermidade pode vir para o crente mais diligente envolvido com a igreja de Cristo. O crente mais operoso, o crente mais ativo, o crente ativo em boas obras, em socorro, o Senhor pode tirar a vida assim. Uma doença pode alcançá-lo, sim. E essa mulher morre em razão da enfermidade, como muitos morrem em razão das suas enfermidades. E de modo algum, isso pode ser considerado como um tipo de maldição. Sabemos que é fruto do pecado cometido no princípio, mazelas, doenças que vêm sobre nós. Mas não podemos pensar, como muitos dizem, numa conversa fiada, sem sentido, que vão dizer, o crente não passa por isso, o crente não adoece, o Senhor vai livrar todos da morte. Não! Nós podemos, irmãos, experimentar o que esta mulher experimentou. Ela chegou a morrer. E isso, de modo algum, significa, irmãos, que ela não era objeto do amor de Deus, certamente como uma serva fiel de Cristo. Ela era amada por Deus, ela era amada por Cristo. A enfermidade alcançar alguém não é sinônimo de desprezo do Senhor. Mas nós veremos que o Senhor tinha algo em vista aqui neste contexto. O Senhor tinha em vista certamente a glória do seu nome. Nós veremos o que é que haverá de acontecer com esta mulher. O texto nos diz, então, que ela morre e, de modo comum, ela está lá, então, deitada, puseram-na no cenáculo. O versículo 38, então, nos acrescenta dizendo o seguinte: como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram, não demores em vir ter conosco. Lendo esse verso, irmãos, vem à tona aquilo que acontece com Marta e Maria enquanto Cristo está um pouco distante. E elas correm então, e a ideia é falar acerca da condição do seu irmão Lázaro que estava doente.
E o que elas esperavam era exatamente o que estes homens esperavam. Não que ele não demorasse em ir ter com eles, com elas, para libertarem então o seu irmão Lázaro, que estava terrivelmente doente, com a doença que o levaria à morte. Então, esses homens, eles estão interessados em, de alguma forma, ajudar, em tirar aquela mulher da morte. Eles acreditavam que Pedro, como um homem usado por Deus, poderia, então, ressuscitar aquela mulher de entre os mortos. E eles se deslocam ali. Vejam a disposição desses irmãos daquela igreja em Jope, prontos a servir. Prontos a servir. Eles queriam, de alguma forma, contribuir naquele contexto. Então, eles saem para o serviço, para uma boa obra, suplicando, então, a Pedro que vá até o contexto em que ela estava inserida em Jope. O que acontece é que Pedro, nos diz o texto, Pedro atendeu e foi com eles. Imediatamente, então, Pedro vai. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, veja que coisa interessante, né? O texto vai nos dizer que Pedro foi, ele está ali a serviço, ele está pronto a atender a necessidade daqueles irmãos, e ele foi conduzido ao cenáculo, e as viúvas então cercaram aquele homem. Imagina, muitas mulheres, viúvas. Os homens, muitos morriam, viu? De fato, muitos homens morriam naquele contexto. Muita mulher viúva que precisava de assistência. E então, elas cercaram e choravam. Elas lamentavam, de fato, a morte daquela mulher, que era certamente muito amada por todos daquela igreja. Era certamente muito amada por todas essas viúvas. E elas ainda vão mostrar, não é, a Pedro as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Ela era uma costureira, irmãos. Dorcas era uma mulher simples, que com o dom que ela tinha, com o talento que ela tinha, a habilidade então em fazer roupas, túnicas, vestidos, ela servia às viúvas especialmente, que precisavam de algum tipo de assistência, certamente, que precisava ali de um vestido, que precisava então de alguma túnica, de algo para cobrir o seu próprio corpo. E ela faz esse serviço tão simples, mas veja como foi marcante no contexto em que ela estava inserida. Ela era verdadeiramente, irmãos, uma mulher fervorosa em boas obras. Isso nos mostra, irmãos, que o serviço, a obra feita no meio do povo do Senhor, ela não precisa ser necessariamente uma atividade grandiosa, como muitas pessoas acham, né? O papel mais importante e grande de serviço na igreja é o público. É o papel público na igreja, é eu ser pastor. O que eu faço é algo que é pequeno demais, ninguém percebe. Que tipo de diferença fará no meio da igreja? Então, muitas vezes nós imaginamos que não. O único tipo de serviço que importa é aquele ali, ó. É grande, é o pastor, é o presbítero, é o diácono. Mas note, irmãos, todos nós, com aquilo que nós temos, do serviço mais simples que podemos oferecer ao mais complexo, são a bênção no meio do povo de Deus. Então, se você é alguém que costura, por exemplo, e pode ajudar alguém que precisa de roupas para se vestir, não faça como muitos faziam ali, como Tiago vai advertir. Vá em paz quando alguém precisava de uma roupa para se vestir. Vá em paz para um necessitado, de forma nenhuma. Sobretudo se for alguém da fé, sobretudo os da fé que devem ser socorridos, você pode não ter outras habilidades, mas se você sabe costurar, e pode então ajudar o seu irmão com uma roupa, ajudar, preparar, fazer uma saia, um vestido, uma calça, o que seja, para ajudar alguém que precisa, é um trabalho abençoador. Se você é alguém que tem outro tipo de habilidade, preparando comidas,
para assistir alguém, socorrer, ajudar, dar para alguém em algum momento de necessidade ou para alegrar a alma daquele seu irmão, oferecendo a ele algum tipo de assistência, faça-o. É algo que alguém pode não estar vendo, é algo que as outras pessoas podem não contemplar, mas pode ser algum tipo de serviço que vai trazer grande bênção para aquele irmão seu que está sendo socorrido por você através de uma boa obra. Serviços comuns, irmãos. Chegar aqui na igreja, organizar as coisas da igreja, como é feito aqui, a igreja organizada, um boletim confeccionado, entregar um boletim, coisas dessa natureza, coisas que nós olhamos assim, o que isso é interessante? É obra feita no meio do povo de Deus. Algo simples, sim, simples, mas serviço ao povo de Deus, que ajuda-nos na nossa congregação, na adoração pública ao Senhor e tantas coisas. Todo o trabalho, irmão, todo o serviço que pudermos prestar em assistência àqueles que estão ao nosso redor é útil. Não desconsidere a sua capacidade ou o seu talento, o seu dom. Não fique pensando, não, mas se eu tivesse aquilo ali, se eu fosse capaz como aquela pessoa, eu faria algo. Mas como eu não sou, como eu não tenho habilidade de falar em público, como eu não tenho habilidade de explicar a palavra, como eu não tenho habilidade disso e daquilo outro, eu não vou fazer nada. Tem gente que pensa assim. Não. Você vai pegar o que você tem. O que é que você tem? O que é que você possui? O que é que você conhece? O que você sabe fazer que pode ser útil à igreja de Cristo? O que você tem? O que você possui? O que você sabe fazer que pode ser útil para algum irmão em Cristo seu, aqui da igreja, que está passando por algum tipo de necessidade? Você deve pensar. E deve procurar usar isso que você tem, essa habilidade que você possui, para o serviço ao povo. Porque foi para isto que nós fomos criados, irmãos. Para servirmos ao nosso Deus, servindo também os nossos irmãos. E se sua fé ela é real, ela é genuína, ela vai ser expressa em boas obras. A fé sem obras é morta. Mas aquele que possui uma verdadeira fé estará pronto, então, para ajudar e socorrer aqueles que necessitam e que estão ao seu redor. Então, não subestime a sua habilidade em algo. É útil. Todos vocês são úteis. E aquilo que vocês têm a oferecer é útil para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta mulher, ela costurava, e aquilo que ela fazia socorria a tantos, a ponto de ela ser grandemente estimada, amada. Choraram muito, porque essa mulher ajudava muitas viúvas que precisavam, então, de vestes para cobrir, então, o seu corpo. Uma mulher que tinha a fé real, que era expressa em boas obras. Essa é a vontade de Deus, irmãos, para a nossa igreja. Essa é a vontade de Deus para nós. Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre as obras, né? Eu estou falando sobre fazer algo. A nossa disposição em socorrer alguém que precisa de algo. Com o que temos, com o que possuímos, com as nossas habilidades. Mas uma coisa que nós precisamos também aprender é a sermos servidos. Porque tem muitos de nós que têm real dificuldade em ser servido. Quer até ajudar. Ajudar tem toda a disposição. Mas quando precisa de algo, fica em silêncio. Quando precisa de alguma ajuda, não fala absolutamente nada. Se perguntado, vai dizer, está tudo ok, não estou precisando de absolutamente nada. Quando na realidade tem necessidade. E isso é até uma mentira, viu, irmãos? Se você precisa e diz eu não preciso, você está mentindo. E muitas vezes nós fazemos isso porque nós não queremos que alguém nos ajude. Nós pensamos que podemos resolver tudo com a força do nosso próprio braço sozinhos. Queremos ser como que lobos solitários, eu resolvo tudo e está aqui, não preciso de ninguém. Ou muitas vezes por orgulho. Não queremos falar que eu preciso de algo
porque o irmão isso vai me colocar numa condição de vulnerabilidade, de exposição da minha condição. E eu não quero que as pessoas saibam algo dessa natureza sobre mim. Mas não deveria, irmão, ser assim. Muito menos no meio do povo do Senhor, da Igreja de Cristo. Devemos estar prontos para receber, sim, o auxílio, a ajuda de algum irmão que está pronto para nos ajudar. Não devemos também pensar, eu não vou falar, eu não vou expor a minha condição, porque não quero incomodar. Permita-se ser incomodado e permita-se incomodar a outro. Permita que ele possa exercer com você a graça da boa obra. Não impeça o seu irmão de poder servir. Deixe que ele sirva com alegria. Isso é bom, isso santifica aquele que socorre, santifica e ajuda você que também está sendo servido. Isto é igreja, irmãos. Não são inimigos aqui. Não deveria ser nunca, jamais. Devemos estar prontos para contar com os outros, sempre, com coisas materiais no socorro, com coisas espirituais no socorro, ajuda, uma palavra, uma orientação. São tantos os meios que nós podemos edificar e abençoar alguém e que podemos também ser abençoados por outros. É assim que o Senhor Deus nos chama a vivermos no contexto em que nós estamos inseridos. Sirva e permita-se ser servido também. Dorcas, serva do Senhor, amada por todos. O que acontece então, irmãos? O texto nos diz no versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro, irmãos, ele vai para um lugar reservado. E ele vai fazer algo semelhante ao que aconteceu em outro contexto com a filha de Jairo. Ele vai imitar Cristo, irmãos, mais uma vez. O seu padrão é Cristo. E aquele que cura através dele é Cristo. O tempo inteiro. E ele vai, Pedro, tendo feito sair a todos, olha, saiam daqui. Colocou todos para fora. Pondo-se de joelhos, orou. No contexto em que a cura da moça, lá, saem os homens e alguns ficam com Cristo. E um deles era Pedro. Pedro contemplou aquilo. Cristo não orou em seu nome. Ele curou. Pedro não é Cristo. Ele ora. Ele vai rogar a Deus. O texto nos diz que, pondo-se de joelhos, ele se humilha. E ele então roga ao Senhor. Ele vai, irmãos, com este ato, Pedro, se colocar na dependência de Deus. Porque ele sabia, irmãos, que nele não havia poder suficiente para isto. Ele sabia que somente Deus pode dar vida a um morto. Então ele vai rogar ao Senhor. Ele vai suplicar àquele que tudo pode fazer. Porque ele depende de Deus em tudo. Como nós devemos entender e aprender também, nós, semelhantemente a Pedro, precisamos e dependemos de Deus em tudo. Ele ora ao Senhor e então, tendo suplicado a Deus com toda a confiança, o texto nos diz, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Semelhante ao que aconteceu naquele contexto. Aqui é dito, Tabita, levanta-te. Lá, Talita, cumi. Levanta-te. Uma palavra, uma letra somente de diferença aqui. Bem semelhante ao caso que Cristo fez, ao milagre operado pelo próprio Senhor. E ele então ordena que ela se levante. Ela então abriu os olhos. Para que ninguém diga, alguns vão dizer, ela estava dormindo. E então abriu os olhos. Não, irmãos, ela morreu de fato.
Ela abre os seus olhos e a primeira pessoa que ela se depara de cara é com o próprio Pedro e ela vai se sentar. Ele então, com um gesto gracioso, com todo gesto de cavalheirismo, ele estende a sua mão e levanta então esta mulher. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a a todos viva. Imagina a alegria daqueles irmãos ao contemplarem aquela irmã tão amada, agora viva diante dos olhos deles. Ressurreição, irmãos, feita aqui extraordinária, feita pelo próprio Senhor, a quem Pedro roga. Pedro não faz em seu nome, eu repito, como não fez em seu nome na cura de Enéas, ele faz isto em nome do Senhor. Ele roga confiando naquele que tudo pode fazer. E é Deus quem de fato pode fazer. Somente Ele, em todos os aspectos da nossa vida. E isto, irmãos, esta ressurreição de entre os mortos se tornou conhecida por todo Jope. E muitos creram no Senhor. Por que razão? Porque essa mulher foi ressuscitada? Não, irmãos. Aquilo era algo que servia para autenticar a proclamação da palavra, eu repito. O evangelho anunciado naquele contexto fora o que conduziu muitos à fé no Senhor. E então Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Isso aqui vai fazer a ligação com aquilo que haverá de acontecer logo em seguinte com o centurião Cornélio. Ele está aqui e neste contexto ele vai ter a ocasião para falar do evangelho para este homem. Ele estava aqui, o texto nos diz, não é? Ele ficou em Jope na casa de um curtidor chamado Simão. Era alguém que trabalhava com couro de animal. Animal que ele matava, então ele mexia com animais mortos e aquilo era até algo estranho para um judeu. Mas Pedro estava com aquele homem. Interessante, né? Ele é associado com alguém que fazia algo que era reprovado pelos judeus. Mas ali o Senhor vai providenciar a ocasião, como nós veremos na próxima pregação, para que a palavra de Deus seja anunciada entre gentios. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o caso de Enéas, quando nós olhamos para o caso de Dorcas, tudo isso aponta para uma realidade espiritual, como mencionei inicialmente. Nós falamos sobre a questão da paralisia deste homem física, que aponta para a realidade da paralisia espiritual que alcança a muitos homens no mundo. Aqueles que estão perdidos estão nesta condição. E o que é usado aqui, o verbo levanta-te, ele tem a mesma raiz da palavra que é traduzida por ressurreição. É a ideia de se levantar. E é interessante porque é isso que acontece, né, conosco quando nós somos salvos. Nós somos tirados daquela condição, nós somos erguidos, nós somos levantados. E a ressurreição de Dorcas aponta para outra realidade espiritual. O fato de sermos ressuscitados por Deus da morte para a vida. E aponta para a realidade, então, de que um dia nós ressuscitaremos dentre os mortos, semelhantemente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dorcas morreu, foi ressuscitada, mas ela morreu novamente. Aquilo ali apontava para algo que seria experimentado de modo muito pleno por ela, e o será, por Dorcas, uma segunda vez ressuscitada, mas para viver eternamente. E é justamente, irmãos, aquilo que nós um dia experimentaremos também. Nós fomos salvos pelo Senhor, nós fomos levantados, arrancados da condição vil, de pecado e miséria que nós vivíamos antes, pelo Senhor que operou em nós, pelo seu Espírito, através da proclamação do Evangelho. E um dia, nós que morreremos, não sabemos quando, não sabemos de quê. Se de uma doença fatal que nos acometerá, que nos alcançará, se de velhice, idade mesmo, não sabemos. Mas fato é, se o Senhor Jesus não voltar antes, nós morreremos. Mas nós um dia também ressuscitaremos. E ressuscitaremos, irmãos, para vivermos com o Senhor para todo sempre. Para desfrutar da vida eterna,
para desfrutar da presença do nosso Senhor para todo sempre. E lá não existirá mais doença. Lá não existirá mais pessoas passando por dificuldades que podem tirar a sua própria vida. Lá nós não veremos ninguém, absolutamente ninguém morrer. Lá nós não veremos ninguém, absolutamente ninguém, chorar de tristeza por causa da morte ou enfermidade de alguém. Nós veremos e desfrutaremos, irmãos, somente de alegria sem comparação, de deleite e prazer no Senhor por todo o tempo, em toda a eternidade. E essa, irmãos, é a esperança que nós temos. E a esperança que alegra o nosso coração e a nossa vida hoje, em meio às circunstâncias muitas vezes difíceis que nós experimentamos. Sabemos, irmãos, que um dia tudo isso cessará. E um dia nós estaremos com o nosso Senhor para sempre vivendo com o nosso Deus. Quão feliz, irmãos, será esse dia, quão glorioso dia este dia será. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela graça de aprendermos um pouco mais das Tuas verdades. Ó Deus, ajuda-nos a sermos servos do Senhor, que vivem na prática o Evangelho, que na fé, com a fé verdadeira, expressam na prática, com boas obras, serviço, socorro aos irmãos. A fé que nós temos real em Cristo. Ó Deus, seja conosco. Não permita, ó Deus, que sejamos servos que não socorrem aqueles que estão ao nosso redor. Não permita que preocupemos-nos apenas conosco, Pai, com a nossa casa ou com o que possuímos, mas dá-nos a graça de estarmos prontos a servirmos aos nossos irmãos com alegria, com amor, com o que temos, com o que sabemos fazer. Ó Deus, dá-nos esta graça. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.